Rogério, a primeira pergunta é do Pedro Henrique Torre, da ESPN. Quais características você tentou implementar nesse tempo curto de trabalho que o Flamengo já apresentou nesta partida contra o São Paulo? O que mais lhe agradou especificamente? Eu acho que a postura do time foi o mais eu fico feliz, porque eu acabei assistindo, eu não tinha assistido no dia o jogo contra o São Paulo, no último resultado aqui no Maracanã, e a postura é bem diferente. Nós tentamos fazer a aproximação, Gabriel com o Bruno Henrique na frente, jogando os dois na frente, como eu vejo que eles mais gostam de jogar. Aproveitamos o Vitinho, que fez, na minha opinião, talvez tenha sido o melhor jogador em campo hoje, fez uma partida excepcional taticamente e no 1 contra 1 ofensivo. E tentamos com o Michael também dar velocidade, com 4 atacantes, 2 velocistas. Nós não temos o Everton, infelizmente o Arrascaeta está voltando, né, de uma contusão, ainda requer um pouco mais de tempo, preparo físico. O Pedro também não havia jogado há muito tempo, o Pedro Rocha, né? E nós tentamos fazer o que nós tínhamos de melhor. Ser ofensivo, ser agressivo, mantendo mais ou menos a mesma postura. 2 volantes que jogam, que têm condição de jogar. 2 jogadores abertos de velocidade, com mais uma dupla que, na minha opinião, era a melhor que a gente tinha para o jogo de hoje. Mauro Santana, Rádio Roquete Pinto, 94 FM. Até que ponto o resultado é frustrante pelo que o Flamengo produziu na partida? Eu acho que ele não mostra a realidade que foi o jogo, né? Especialmente no primeiro tempo, quando nós tivemos 8 oportunidades de gol, o São Paulo não finalizou no gol. Faltou o mínimo detalhe, um passe um pouquinho melhor, numa condição melhor, mas assim, produzimos super bem. Eu vejo os números que o Flamengo tinha até esse jogo. Eu acho os jogadores extremamente motivados, um grupo bom de se trabalhar. Nós temos que acreditar, o jogo não acabou aqui. Tem mais 90 minutos e é um gol de diferença. E o Flamengo é Flamengo em qualquer lugar, seja no Maracanã, seja fora dele, é Flamengo. Uma pena, alguns jogadores lesionados, que são importantes, e outros na seleção brasileira. Mas dentro do que nós temos, nós vamos tentar formar um time para esse jogo de sábado, né, que é um jogo que está bem próximo, e fazer uma análise em conjunto com a direção para ver como a gente constrói esse time para quarta-feira. Isabelle Costa, canal Paparazzo Rubro Negro. Em apenas um dia de trabalho, já deu para notar algumas mudanças na equipe. Um time bem ofensivo e defesa compactada, apesar do gol. Qual foi a sua primeira impressão da equipe do Flamengo neste primeiro jogo e quais são os principais fatores que precisam ser melhorados? Eu acho que a recuperação de alguns jogadores que estão há um bom tempo parado, a recuperação física, né, desses jogadores, a intensidade deles, melhorar a intensidade desse time. Mas eu só tenho a elogiar. O que eu vou criticar? Eu não posso analisar o jogo pelo resultado, pelo minuto 43 para trás. Eu tenho que analisar o jogo como ele foi construído desde o primeiro minuto. E o Flamengo jogou bem. É uma pena, frustrante você sair com a derrota, na maneira que foi. Mas eu fico feliz de ver a maneira como eles se portaram, como eles se comportaram dentro do campo e como foi jogada a partida. Se fosse 2-3-0 no primeiro tempo, não estaria justo, estaria normal. Mas o futebol é assim, as oportunidades, importante que nós criamos bastante, lançamos um pouco de bola demais, fizemos muitos lançamentos longos, e esse time é um time de mais característica curta de toque de bola, talvez pelos pontas ofensivos que nós temos e não os meias que jogam pelos lados normalmente, né? Mas nós fizemos uma bela partida, uma pena o resultado final. Rafael Melo, Rádio Onda Mix. Rogério Flamengo foi superior em toda a partida, mas mesmo assim sofreu a derrota. Qual será a estratégia para reverter o placar fora de casa com um jogo importante pelo Brasileirão no fim de semana? Essa é a parte difícil de traçar na noite de hoje. Isso nós vamos ter que esperar o sábado para ver a condição física de cada um e o que nós podemos fazer, porque são jogos em sequência e muitos jogadores, além dos lesionados, esses que estão voltando ainda para adquirir uma boa condição física, né? Não há tempo para se exigir fisicamente dos jogadores, então nós vamos tentar melhorar as bolas paradas, tentar melhorar a saída de jogo, tentar que não dava muito para fazer, não podia matar os caras ontem treinando, nós fizemos ontem, hoje é uma parte tática de bola parada, tudo nós tentamos dar uma noção do que a gente gosta, né? Agora, é só com o passar do tempo. Será necessário, infelizmente, eu sei que o Flamengo tem que ganhar todo dia. Eu sei como é, eu sei como funciona. O Flamengo, o tamanho do time é para ganhar todo dia. Agora, nós vamos trabalhar para isso. A festa que foi feita lá fora hoje, muito legal. A gente queria que essa festa estivesse aqui dentro, que eu acho que talvez teria até contagiado ainda mais os nossos jogadores.
Agora, é um momento de paciência, de calma, para tentar acertar o caminho do Flamengo para o futuro. Marcos Coelho, Rádio Tupi. Pela sua experiência, o que conversar com o Hugo num momento desse? Eu acho o Hugo um baita goleiro, eu acho que ele vai... O futuro dele é excepcional dentro do Flamengo e eu acho que além, né, no futuro, para uma seleção brasileira. É um jovem que vai passar por experiências difíceis e também por, né, grandes estádios, como foi aquela, por exemplo, contra o Palmeiras, que eu vi o primeiro jogo dele, né? Acontece, é do futebol. Claro que poderia ser mais simples o lance, poderia ser simplificado a jogada. É um risco que ele correu, uma decisão que ele tomou. Infelizmente acontecerá mais alguma vez na vida. Mas eu acho que a gente tem que botar na balança tudo que ele fez de positivo já pelo Flamengo, todos os jogos que ele salvou de derrotas e ele vai continuar sempre com crédito, e eu acho que isso vai servir de experiência para tomar decisões, principalmente em momentos de fim de jogo, os últimos minutos do jogo. Mas segue o trabalho, ele é um ótimo menino nota 10, vai continuar trabalhando como sempre. Ricardo Lai, Fox Sports, boa noite, Rogério. Gabigol poderia ter jogado mais tempo? Gabigol é um outro caso de um jogador que fazia tempo que não jogava, entrou no finalzinho do jogo contra o Atlético Mineiro, né? Então, assim, se eu quero que ele jogue mais, quero, mas ele... Goleiro, o que dizer do segundo gol e da falha do goleiro Hugo? Como melhorar essa saída de bola do Flamengo? Isso é uma coisa que requer tempo. Para mudar um pouco o sistema de saída de jogo, ele requer um pouco de tempo. Eu não posso fazer uma mudança brusca num dia e querer... Eu prefiro que eles... Hoje, a saída de jogo, nós fizemos alguma adaptação, mas eu não posso me aprofundar tanto nisso. Se eu botar eles para treinar amanhã, eles não vão ter condições de jogar no sábado, né? Então não adianta eu querer fazer uma coisa de um dia para o outro. Infelizmente, por isso que a pré-temporada é boa, por isso que quando você tem 30, 40 dias para preparar uma equipe, você molda ela do teu jeito. Nós estamos tentando fazer as mudanças, eu acho que já foi notório, né? O comportamento, os dois homens de frente jogando próximos, dois homens abertos de velocidade. Agora, saída de jogo, nós temos que trabalhar. E se eu trabalhar, eu não consigo botar esses caras para jogar. Então eu prefiro que eles se recuperem, joguem, e nós vamos tentar o melhor que a gente pode. E sobre o erro do Hugo, só erra quem está lá dentro e quem toma decisões. A vida é assim. Quem não toma decisão, ele nunca erra, né? Quem só, né, passa a vez, não tem problema. Se podia ser simplificado a jogada? Claro que podia. Mas é a experiência que você vai adquirindo, e as experiências às vezes também se adquirem com erros. Aline Nastar, Esporte Interativo. Rogério, sabemos o quanto você é competitivo e busca a vitória. Te incomoda não ter conseguido vencer justamente o São Paulo desde que você virou treinador? Me incomoda todos os dias que eu não consigo vencer um jogo. Eu não durmo todos os dias que eu não consigo vencer um jogo. Para mim, o combustível que me move é a vitória. Seja contra qualquer time. Se eu perder um jogo, independente do adversário, me incomoda muito. Mas me incomoda e dá força para a gente voltar pro campo de jogo e começar tudo de novo. Caê Mota, Globoesporte.com. Vimos um Flamengo muito mais compactado, com linhas próximas e altas, além de muita liberdade para a movimentação dos homens da frente. Qual o segredo para tanta mudança em 24 horas? Usar a memória que o grupo já tinha do trabalho pré-Domi foi algo levado em conta? Com certeza. A memória que eles tinham do passado recente, até certo ponto recente, e é o modelo de jogo que eu jogo no clube, no Fortaleza, onde eu trabalhava. É um modelo muito parecido de jogo. Nós tentamos ser o máximo agressivo possível. Eu acho que é o jeito que eles mais gostam de jogar, que eles mais se sentem confortáveis. E com mais peças à disposição, que nós temos, acho que uns 8 jogadores fora hoje, entre lesionados, jogadores de seleção. Com mais peças nós podemos fazer mais. Nós podemos ter mais trocas, nós podemos ter mais oxigênio, podemos ter, né, rodar um pouco mais um ou outro jogador. Você vê, nós temos 3 jogadores de frente, Pedro, Bruno e Gabriel. É difícil você escolher 2 dos 3, podem jogar qualquer 2 dos 3 juntos, né? Nós temos Maia, Arão e Gerson, que é difícil você escolher 2 dos 3 para jogar. O importante é que nós
voltamos. Eu acho que a metodologia que eu vejo que foi sucesso no Flamengo e que eu vejo que é sucesso no time onde eu trabalhei nos últimos 3 anos. E nós vamos seguir nesse esquema de jogo, nesse ritmo, nós vamos sempre procurar o gol, sempre jogar em busca da vitória. Guido Nunes, TV Globo. Rogério, na saída de campo, você sinalizou para o Hugo que, se ele quisesse, poderia ir para o vestiário. Ele quis falar e assumiu o erro. O que você achou dessa atitude dele? Poxa, eu falei no sentido de preservar por alguma declaração, que às vezes a pessoa é de cabeça quente, mas ele se mostra um menino muito maduro. Eu sei que é difícil. Se eu não vou dormir pela derrota, eu imagino ele, né, pela essa sensação, uma primeira sensação, talvez, de um grande erro na carreira como goleiro profissional. Mas ele é um menino que tem personalidade e é importante, se ele quer se expor, se ele quer falar, se ele quer colocar a sua visão. Eu não vi exatamente o que ele falou, mas eu tenho certeza que ele sabe se expressar bem. É um menino muito bom, é um menino que o torcedor tem que abraçar nesse momento, porque já se mostrou ser um grande goleiro até agora. Eu acho que vai ter, já falei, um futuro brilhante aqui. Vai ter que erguer a cabeça e recomeçar tudo de novo. Sidão Marinho, Rádio Transamérica. Qual foi a maior mudança que você percebeu após a entrada de Thiago Maia na vaga do Gabigol? Qual avaliação você faz sobre a parte ofensiva do time com o pouco tempo que teve de trabalho? O Thiago Maia, na verdade, não é que ele entrou no lugar do Gabigol. É que eu coloquei o Arrascaeta do lado e eu não tenho muita informação sobre ele. Eu sei que ele estava parado, há 2 dias voltou a treinar. Eu tenho o diálogo com o atleta. Eu perguntei para ele, quanto tempo você sente que você consegue render bem? Ele falou, eu acho que eu consigo 45. E eu tentei dar os 45 minutos que ele me pediu. Para aquela função, exige muita energia para fazer aquela função. Apesar dele e o Everton estarem acostumados a jogar de fora para dentro nessa função, e é o que eu vejo de melhor mesmo no Flamengo, são esses 2 jogadores de fora para dentro, com mais 2 atacantes de frente que próximos para jogar. Mas hoje, pelo tempo parado, ele sofreu um pouco para fazer essa marcação, baixar a linha para fazer a marcação. E faz parte do jogador que joga do lado, ele, para manter o time compacto, ele conseguir baixar. Então a solução, Gabriel um pouco cansado, um pouco desgastado, com botinha no tornozelo, um pouco de dor no tornozelo, foi jogar o Arrascaeta, que tem talento, qualidade para circular no meio do campo, e colocar o Maia com uma função para proteger um pouco mais da descida. E ele tem talento, ele pode jogar em qualquer lugar. Ele no Lille já jogou de lateral esquerdo, de volante, jogou até de zagueiro, Maia no Lille. Eu já fui assistir jogo dele jogando assim, dessa forma. Então, assim, é um cara de muita qualidade técnica que pode exercer qualquer função. Última pergunta, Guilherme, Rádio Bangu. Rogério, queria que você falasse do seu primeiro contato com a torcida, que hoje fez uma festa para receber os jogadores. Eu gostaria de retribuir com uma vitória. Eu sei o quanto é importante para o torcedor do Flamengo, eu sei o investimento que é feito nesse time, né, os títulos recentes da história do clube, e gostaria de estrear com uma grande vitória. Gostaria que ele estivesse aqui dentro do estádio. Foi uma festa super bonita na chegada. Eu espero que eu possa, no futuro próximo, entregar os resultados que eles esperam. Obrigada, Rogério. Boa noite. Boa noite para você.